Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. É muito bom estar aqui reunido com os irmãos, com o povo eleito, o povo escolhido. Louvado seja Deus, estamos aqui. É por certo que o Senhor nos permitiu. Louvado seja Deus, nos proporcionou este momento. Eu quero assim, desde já, louvar a Deus por essa tribuna. Louvado seja Deus pela confiança. Pastora Alderina, pastor José Bispo, louvado seja Deus. Eu fiquei encantado com a alegria do pastor, parece um tio meu. Eu tenho um tio por apelido Miguel, que é assim mesmo, alegre, para a glória de Deus. Louvado a Deus pela nossa grande amiga, a pastora Márcia, louvado seja Deus, que foi um canal de bênção para que eu estivesse aqui. Ela que por muitas das vezes cooperou conosco, ministrando lá no ministério, sempre uma bênção de Deus, toda a tribuna, os pastores, louvado seja Deus. O Evangelho segundo escreve João, capítulo 19, versículo também 19. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele se dizia: sou Rei dos Judeus. Versículo 22. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Sente dando glória para Jesus. Amados do Senhor, Jesus veio cumprir um real propósito sobre a face desta terra, e o propósito cujo Cristo veio cumprir ou completar era o propósito de remissão, redenção e salvação da humanidade. A gente percebe que após a queda, lá no princípio, ainda no Éden, o homem não conseguiu mais ser o mesmo cujo a origem Yahvé criara. E você vai perceber que da linhagem de Adão e Eva, os primeiros, Caim e Abel, eles já vêm com sangue contaminado pelo pecado. Então, após a queda de Adão e Eva, por mais que alguém insista que não, toda a humanidade deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Porque se você disser que hoje somos a imagem e semelhança, você está forçando que a divindade pense ou cometa algum pecado. Perdemos a imagem, perdemos a semelhança lá no Éden, com o pecado de Adão e Eva. Por que então a Bíblia disse que eles eram antes do pecado? Eles eram imagem e semelhança, sim, do próprio Deus. Só que as Escrituras vai afirmar, e isso aqui ninguém pode contestar, é que quando em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, a sentença vem, mas no final da sentença, Deus vai deixar bem claro para Satanás que ele tinha vencido uma batalha, mas a guerra ainda não tinha vencido. Qual é a batalha que ele vence? Ele lutou para contaminar aquilo que não deveria ser contaminado. Eles estavam no jardim, Deus faz um jardim, coloca no Éden tudo perfeito, o culto perfeito, o pregador era Deus, tudo era perfeito. Só que quando o homem intenta pecar, não é o ambiente que vai impedir, não é o culto que vai impedir, não é a glória que
que vai impedir ele? A única coisa que impede o homem do pecado é o temor de Deus. Então você pode estar na igreja e pecar. Você pode estar no trabalho e não pecar. Você pode estar na feira e não pecar. Você pode estar no ambiente promíscuo, por mais que não seja para estar lá, e não cometer pecado. O que é que o Pai está dizendo sobre a doutrina do pecado? Não peca apenas quem Satanás tenta, peca quem quer pecar. E a Bíblia revela que quando Deus dá a sentença, diz que da descendência daquela que cometera pecado, sairia um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, de Satanás. E de lá para cá a gente começa a perceber e a entender, amados irmãos, que o primeiro homicídio pode ser colocado até na conta de Caim, mas teve parcela de Adão e Eva. O que é isso? Consequência do pecado. Aí o irmão vai matar o outro. E o que me chama a atenção, a Bíblia diz que não teve quem clamasse por Abel. Quando as vozes se calou, a Bíblia diz que a terra clamava pelo sangue inocente. Aí de lá para cá, observa que homicídios e homicídios aconteceram, mas a terra nunca mais clamou. Ou seja, a terra entendeu que a humanidade estava a se corromper, a terra não clamou, ou seja, os sangues não eram mais inocentes. Aí você vai perceber que Deus não acha homem justo sequer, até que ele encontra Noé. Noé era justo, ó que ótimo, plano de salvação, faz a arca, prega, ninguém se converte, mas ele sem canja a fé, a esposa e as 3 noras se salva, 8 pessoas se salvou. Projeto de salvação não é quantidade, é quem quer ser salvo. Aí você percebeu que eles se salvaram, o homem justo se salvou, é uma esperança, mas depois da vitória Satanás derruba ele. Como? Ele planta uma vinha, e quando aquele vinhateiro começou a frutificar, ele pisa, faz vinho, se embriaga, fica nu, escandaliza e amaldiçoa o seu filho. Aí Satanás parece que está sempre vencendo. Deus levanta um, Satanás derruba. Deus levanta outro, Satanás derruba. E quem vai vendo a história pensa, Satanás sempre está querendo vencer. E depois que ele derruba o homem, ele vem com o papel particular dele, acusação. Então, o que era que aconteceu? Isso aconteceu com um sacerdote, Josué. Satanás se opôs à direita dele e acusava ele porque ele estava com as roupas. Aí a Bíblia diz que Deus ordena a um anjo que tire a roupa suja e coloque roupa limpa sobre ele. Então, o que é que o Pai está nos dizendo nesta noite? Quando o acusador vier te acusar pelo aquilo que foi passado, lembra ele que seu presente está lavado e remido pelo sangue. O que é que nos resta? É acreditar que fomos lavados e remidos pelo sangue do Deus. E aqui começa uma grande batalha. E as pessoas pensam que essa batalha é com quem os olhos veem, mas não é. A batalha é espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra. Só que essas hostes espirituais da maldade, os seres malignos, ele não atua apenas com pessoas que você pode ver. Às vezes ele quer atuar em você. Então a sua primeira luta não é com quem você vê, é consigo. A ponto de Jesus pregar dizendo, ó, não busca tirar o argueiro no olho de ninguém. Não busca tirar o cisco no olho de ninguém. Ah, um pecado grande, um argueiro, um pecado pequeno é um cisco. Tire a trave do seu. Porque qual é a preocupação de Cristo? Eu quero você bem. Depois que você está bem, você deixa o seu pai, a sua mãe, seu parente, sua esposa, seu amigo. Primeiro você converte e depois você converte alguém. E a gente percebe que isso aqui foi uma palavra pregada há muitos e há muitos anos. Você vai perceber que 2000 anos passa, vem a linhagem de
Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas eu nem preciso dizer o que foi que Davi aprontou. Aí, de Davi para cá, já vem sem forma e sem formosura. Ele era da onde? Da cidade mais empobrecida que tinha, Nazaré. E o negócio era tão pesado contra ele que nem lá ele pode nascer. Eles fugiram e ele nasce em Belém, da Judéia. Como é o seu nome? Jesus. Aí os judeus vão dizer, não, ele não pode ser o Messias. Por quê? Porque o nome do Messias é Emanuel. Mas a tradução de Emanuel é Deus. E João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre. Então receba o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Aí aqui você percebe e compreende que Jesus veio, mas com um propósito de salvação. A ponto de Paulo explicar à igreja de Efésios que o cordeiro foi preparado antes da fundação. Por isso que eu disse, a sensação de Satanás era que ele estava ganhando. Mas a rasteira dele é que o cordeiro já estava preparado. O cordeiro já estava preparado. E aqui você percebe que tinha que haver alguém inocente para receber a culpa do pecado. Aí você percebe que foi um ritual feito pelos sacerdotes a mando de Deus, por intermédio de Moisés e por intermédio de Arão. Toda pessoa que pecava levava um animal sem mancha, sem mácula e sem pecado. Aquele animal recebia a culpa e depois da culpa ele era morto, porque o salário do pecado é a morte. Então aquele animal era morto, mas o animal cá para nós era inocente. Mas o animal inocente tinha que morrer por causa do pecado de alguém que tinha culpa. E quando Jesus se apresenta em Mateus com João ainda batizando lá no Jordão, João vê Jesus e ele não apresenta Jesus como qualquer um, porque o contexto é, está todo mundo sendo batizado para arrependimento. Arrependei-vos, seja batizado, arrependimento, salvação, remissão. E quando aquele povo todo estava batizado, João vê alguém diferente para a pregação e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a sensação que isso nos dá? Uma palavra. Mas para os judeus ali já era diferente. Porque um cordeiro tirava o pecado de uma pessoa. O cordeiro do homem. Vamos voltar para o Velho Testamento. Para nós tudo lá. Se a gente pecasse, a gente trazia um animal para o pastor. Antes de não chegar até o pastor, os levitas, os sacerdotes auxiliares deles examinavam. Se o animal não tivesse mancha, se o animal não tivesse cicatriz, se o animal não tivesse falha, servia para remir os pecados. Mas se eu levasse um animal, eu pagava pelo meu pecado. Se você levasse o seu, você pagava pelo seu pecado. Ou seja, o cordeiro do homem é injusto, é ingrato e é egoísta. Se eu tenho dinheiro para comprar o cordeiro, eu vou ter o pecado perdoado. Se você tem dinheiro para comprar, você vai ter o seu pecado perdoado. Mas o cordeiro de Deus não tira o seu, não tira o meu, ele tira o nosso, ele tira o nosso. Essa é a diferença. E aqui a gente começa a ser exaltado pela salvação e ser abatido pela palavra. Porque o amor de Deus é incondicional. Ou seja, não tem barreiras. Mas espera lá. O que é que sobrepõe o amor de Deus? A sua própria palavra. E eu pregando isso, que a palavra dele sobrepõe o amor dele, parece até algo assim, meu Deus, mas ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, sim. Mas a Bíblia revela que ele vela para fazer cumprir a sua. E você vai entender por que a palavra é mais poderosa do que o amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus começa a sua missão após o batismo. E João ali, quando batiza ele, Deus testifica: esse é o meu filho em quem tanto tenho prazer. Quando Jesus sai dali do batismo, o próprio Espírito que desceu em forma corpórea de pomba pega ele e leva ele para onde? Para o deserto. E chega lá no deserto, ele é tentado por quem? E muita gente não entende, mas às vezes não é o diabo, às vezes é Deus que te leva para o deserto para provar o crente que você é. Porque o Espírito Santo leva Cristo para o deserto e chega lá, ele é tentado. E por que ele não cai na tentação? Primeiro, temor. E segundo, palavra. Porque Satanás usou a palavra para tentar
usou a palavra para desmascarar o engano. Pastor, mas tem como alguém hoje usar a palavra do engano? Tem muito. Tem gente que vai expulsar no engano, tem gente que vai curar no engano, tem gente que vai pregar no engano, mas não vai subir no engano. E aqui ele começou a tentar ali Jesus, e Jesus, se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E eu meditando nisso, eu comecei a ver como Satanás é sujo. Porque lá no batismo, quem rasgou o céu, diga a Deus. Deus rasga o céu e diz: esse é meu filho. E chega no deserto, Satanás diz: tu é filho mesmo? No Jordão, Deus falou: é meu filho. Mas no deserto, Satanás tentou botar dúvida. Porque qual é o propósito do diabo? Tentar botar dúvida daquilo que Deus já falou a seu respeito. Aleluia! E o Pai está dizendo: tome muito cuidado com o deserto e com as dúvidas, porque o que Deus falou, está falado e não vai ser revogado. E Jesus mostra algo simples para nós. Você não precisa provar nada para o diabo, você só precisa ser fiel a Deus. Você acha que Jesus usou o seu poder divino para transformar, irmão? Jesus disse assim, ó: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá. Após isso, Jesus começa a sua missão. Eu pego um pouco do trecho que o pastor é Tiago, Rafael pregou aqui. Ele começa a sua missão e ele vai escolher ali os seus discípulos. Quando ele escolhe os seus discípulos, ele orou antes de escolher. Olha que interessante. Jesus orou antes de escolher seus 12 discípulos. E mesmo orando, teve problema com eles. Você está entendendo? O peso do discipulado, o peso do amor, o peso da obra. Jesus está dizendo: mesmo tendo problema, continua na missão. Quem vai resolver sou eu, quem vai concluir sou eu. Eu pego isso porque às vezes tem alguém na igreja pensando em desistir porque não deu certo, pensando em parar porque não deu certo. Eu quero dizer, eles andou 3 anos e meio com o Filho do Deus, com o próprio Deus, com a palavra viva, e mesmo assim falharam. Por quê? Porque Jesus pegou 12 imperfeitos para concluir uma obra perfeita. Ele não escolhe os anjos. Ele olhou para os querubins e disse: não quero os querubins, eu não quero serafim, eu não quero arcanjo, eu não quero anjo, eu quero os imperfeitos. E eu já falei para me perguntar por que Jesus escolheu os imperfeitos? Para provar para Satanás que aqueles que ele derrubou e abundou o pecado, Jesus levantou e superabundou a graça. E aqui você começa a perceber que tem motivo real para você rejeitar o prato, rejeitar a proposta, rejeitar o pecado, orar mais, buscar mais e clamar mais. Por quê? Porque Deus confiou uma boa obra em sua vida. Ah, mas eu não tenho ainda aquele cargo na igreja. Mas você é sacerdote dentro da sua casa. Bote a sua família na arca e você completará a grande obra. Qual é o problema? As pessoas pensam que a obra é fora, mas a obra começa dentro. Se o obreiro não é bom obreiro dentro, ele não vai ser um bom pregador fora. Se o marido não é bom marido dentro, ele não vai ter bom testemunho fora. Se a esposa não for boa esposa dentro, não vai reger bem do lado de fora. O Pai está dizendo: a obra começa do lado de dentro. E a Bíblia revela que Jesus pega esses 12 imperfeitos e ele começa a pregar. Projeto de salvação, projeto de salvação, projeto de salvação. Mas é 4 evangelhos. Ele vem como servo, ele vem como filho, ele vem como rei, e ele também vem como filho do homem. Ele tem 2 características: filho do homem, a última filho de Deus, a terceira ele é servo e a segunda ele é rei. Cada evangelista demonstrou uma característica dele. E você percebe que Jesus estava apto para a boa obra.
Jesus tinha todo o poder e toda a autoridade. Mas quando chegava nas festas, os discípulos queriam sentar na primeira cadeira. Jesus, não, a gente vai sentar aqui atrás. Por quê? Vou lhe ensinar algo. Quando chegar, sente atrás. Espere alguém te chamar para frente, para não vir alguém mais importante e você ficar envergonhado. Porque Jesus está dizendo, tem que ter princípio de humildade. E humildade, diferente do que muitos pensam, não é pobreza. Vai ter gente com a extrema condição financeira e humilde. E vai ter gente na extrema pobreza soberba. Então humildade não tem nada a ver com valor aquisitivo. Tem a ver com pensamento e senso racional de empatia. Humildade é você lembrar de onde você saiu, de onde Deus te tirou, e que a glória não é sua, a glória continua sendo dele que te exaltou. Como é que a gente estamos bem com Deus? Se teve hoje, é glória a Deus. E se não teve, glória a Deus do mesmo jeito. Pagou o boleto, glória a Deus. Não pagou, é aleluia. Corre atrás que paga. Se deu certo, vem para a igreja. E se não deu, vem do mesmo jeito. É isso que o Pai quer introduzir. A missão tem seus contratempos, tem suas pedradas e tem suas adversidades. Essa é a missão. E a Bíblia diz que ele pega os imperfeitos e começa a esmerilhar. E a primeira coisa que ele ensina aos discípulos é a palavra. Ele começa a pregar. Depois os próprios discípulos dizem, Senhor, ensina a gente a orar. Porque todo aquele que lê a palavra tem desejo de oração. E aqui vai te confrontar como me confronta. Ter desejo de oração não é você acordar de fogo dos pés à cabeça todo santo dia, não. Desejo de oração é algo sutil lá no fundo da alma, que é despertado após a sua atitude. É aquela pessoa que diz, hoje eu não tenho nada para falar com Jesus, mas quando se joelha, começa a orar, começa a falar em línguas, começa a chorar. Ou seja, você não tinha nada enquanto estava de pé, mas quando você dobra o joelho, o Espírito Santo mostra que tem. O Espírito Santo mostra que tem coisa para ser mudada, transformada. Tem poder para ser derramado na sua vida. E eu comecei a perceber. E eu hoje tenho um tema. Ore com vontade e ore sem vontade. Quem aqui tem aquela vontade de dizer, hoje eu vou para a empresa, vou trabalhar. Amanhã aqui. Você está entendendo? Ninguém tem essa vontade. Mas por que vai? Diga, compromisso. Compromisso. Cai um dinheirinho para tuas contas, aí separa aquele da feira. Às vezes não está nem bom para ir, mas tem que ir. Tem que encher a despesa de casa. Por que vai? Compromisso com a família. E sobre alguma coisinha, tem alguns que ainda vai no lugar, faz um lazer, que isso é bom para a sua família. Ou seja, compromisso com a sanidade mental e o bem-estar da sua família. E porque para as coisas de Deus você não usa essa autoridade? Glória! Meu Deus! Você tem que usar a mesma autoridade com o seu compromisso na terra, com o seu compromisso com o reino do céu. E aqui, Jesus começa a ensinar eles a doutrina da oração. Após palavra, oração, Jesus agora chama eles, e Mateus capítulo 10 dá a missão a eles, liberando poder e autoridade. Eles começam a expulsar demônios, e vem toda lá e diz, Senhor, os demônios sujeitou a gente usou o teu nome, eles caíram por terra. Aí Jesus vai dizer, vocês estão contentes com isso? Eu quero que vocês se alegrem, pelo nome de vocês está no livro da vida. E aqui expulsa o demônio, o nome está no livro da vida. E quem não expulsa? Está do mesmo jeito. O que é que o Pai está dizendo? Nós aqui estamos de passagem, mas o nosso propósito é a Nova Jerusalém, é as mansões celestiais. Após Jesus discipular, agora ele é preso. E quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Ele agora é preso. Quando ele é preso, antes disso, eu entro no que o pastor pregou. Ele está lá no Getsemane e ele agora vai pedir o quê? Intercessão.
E ele vai dizer que é porque a alma dele estava angustiada. Quando Jesus está lá orando, chorando, que ele volta, os camaradas estão como? Tirando aquele cochilo, que tem crente que cochila na oração. Eu não digo que eles não oraram, eles falaram, deixa Jesus lá e vamos dormir. Não, eu creio até que eles começaram a orar, mas a guerra espiritual estava tão travada que eles adormeceram. Quando Jesus volta, repreende eles e se entristece. Irmão, dois aspectos aqui. O primeiro é o de Cristo isolado. Ele vai falar isolado aquilo que ele nunca falou em público. Ele vai dizer: Pai, se possível for, aparta de mim este. Aí você vai ver um Deus que não poupou nem o filho e nem os anjos. Vai olhar a oração de um crente que diz: oh Deus, me tira dessa luta. Deus está dizendo: eu vou fazer você aprender com essa luta. Quando você aprender, eu te tiro. Me tira do deserto, você vai aprender a caminhar nesse deserto. Quando você aprender, eu te tiro. Me tira do vale, profetize no vale que eu te tiro. Nem sempre não vai ser assim, ó. E Deus vai nos tirar. Às vezes a situação está te ensinando alguma coisa. Teve amizades que você perdeu, que lá atrás você chorou, mas hoje você dá glória a Deus porque perdeu. Teve portas que se fechou, que você implorou para Deus abrir, mas Deus não abriu, e hoje você sabe porque Deus não abriu. Os planos de Deus são melhores e maiores do que os nossos. E a Bíblia revela que Deus ali não responde nada, filho. E eu posso conjecturar que Jesus pedindo para o pai apartar o cálice, e o pai olhava para ele assim e não dizia absolutamente para quem? Para o seu primogênito. Angustiado, sofrendo por amor à humanidade. E o pai ali podendo fazer tudo, mas por amor à palavra impedido. Porque tinha que se cumprir o que estava. A ovelha muda na mão dos tosqueadores, ela iria em direção ao matar. Então estava escrito, tem que se cumprir. Deus não responde nada. Jesus disse: mas que se cumpra a tua vontade. Quando ele volta e Judas traz o sacerdote, o servo do sacerdote plurimal, que os soldados romanos para prender Cristo, você já começa a perceber ali que aqueles que cochilaram na oração despertaram na emoção. Porque o mesmo Pedro que dormiu na oração puxou a espada para agir na emoção pela carne. Porque aquele que age pela carne para ferir o próximo é porque pouco está orando. Na oração ele dorme, mas na hora da carne ele está ativo. No culto eu olho para o horário, mas quando acaba o culto eu perco o horário. Se for sério eu vou maratonar, mas se for a Bíblia, pouco eu vou olhar. E Jesus está dizendo: olha, toma cuidado, não dorme na oração, não haja pela emoção, neutralize a carne e haja pelo Espírito. Glória a Deus. E aqui, quando Jesus repreende ele, de que espírito tu é? Se eu quiser aqui vencer legião de anjos e guerrear a meu favor, a ponto de quando ele disser assim: quem é Jesus aí? Jesus disse: sou eu. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Quando Jesus abriu a boca e disse: sou eu, todos eles caíram por terra. Ali já dava para ver que não estava mexendo com qualquer pessoa, mas era o leão da tribo de Judá. Quando eles caem por terra, irmão, estava nítido. Ele não estava prendendo Jesus. Jesus estava se entregando para ser preso. E ali, quando Jesus é preso, começa o julgamento por Pilatos. E Pilatos tentando provar a inocência do Cristo, a ponto de chegar para Jesus assim: o que tu cometeu? Da onde tu é? E Jesus calado. Aí ele vai dizer: rapaz, tu não sabe que eu posso te crucificar ou te tirar da condenação? Aí Jesus agora vai abrir a boca e vai dizer: nenhum poder tu teria se do alto não fosse te dado. Ou seja, quando é
com autoridade. Aí a Bíblia revela, não é eu, a Bíblia revela que depois dessa pancada, desse cajado, Pilatos ficou mais atônito ainda. Não, eu tenho que tentar livrar este homem. Aí vai até os judeus dizem, não, ele cometeu blasfêmia se dizendo ser filho de Deus. Ele é um herege, ele é um blasfêmio, pela nossa lei ele tem que morrer. Pilatos, sabendo que não tinha jeito, antes de lavar as mãos, ele tinha que preparar as placas. Qual eram as placas? As placas eram a identificação do nome e do motivo pelo qual aquela pessoa estava sendo morta, condenada, a saber, morte de cruz era para os piores dos piores. E lá nos ladrões tem o nome dele e tem o termo ladrão, salteador, enganador, o que fosse, tinha um nome. Mas na placa que ela escreve para Jesus estava assim: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Eu não sei se isso te comove, mas tinha uma multidão acusando Jesus de tudo quanto era nome. Mas Pilatos estava dizendo: este homem não é nada do que vocês falam. Eu vejo que este homem verdadeiramente é um rei. E aqui quando ele diz assim, Rei dos Judeus, o homem escreve e coloca lá na cruz. Hebraico para mais que latim. A língua de origem, a língua aprendida e a língua atual. Ou seja, todos ali iam ler, ia ver Jesus o Nazareno, Rei dos. Quando coloca lá, eles ficam atribulados e diz para Pilato: tira essa placa daí. Já que não quer tirar, muda ela. Não diga que ele é Rei dos Judeus, mas que ele se dizia ser. E Pilatos diz: o que escrevi, escrevi. Vão se levantar contra a sua vida? Vão. Podem fazer panela? Pode. Podem falar de vocês por trás? Pode. Mas o que está escrito a seu respeito, ninguém pode revogar. O que escrevi, escrevi. Iremos passar por muita coisa, mas espera lá. Ninguém pode mudar o que está escrito a nosso respeito. E a majestade dele, o reinado dele, se acabasse por ali, a gente diria, talvez hoje, depois de 2000 anos, alguém não lembre mais. Mas não acaba por ali. Porque quando Jesus ele consuma a sua obra, você vai entender que aconteceu 3 ou 4 aspectos que vai diferenciar ele dos outros ladrões. Primeiro aspecto foi a placa. Aí vem de lá para cá, lê a placa e diz: ele é rei. Só que eu percebo que ele não é rei de baixo, ele é rei de cima. A ponto dela dizer: Senhor, oi, lembra desse pobre coitado quando entrares no teu reino. Aí Jesus agora vai revelar que reino é. Aí Jesus vai dizer: te digo hoje, estarás tu comigo no paraíso. O que é que Jesus está dizendo? Estão me crucificando pensando que eu quero cadeira embaixo, mas eu quero dizer que eu mando embaixo, eu mando em cima, eu mando no inferno. Aonde eu chegar, eu sou rei. Aleluia, você sabe é o rei da glória. Crucificaram ele, mas não tiraram a majestade. Açoitaram ele, mas não tiraram a majestade. Humilharam ele, mas não tiraram a majestade. Qual é o propósito dele? Remissão e salvação. E no seu pior estado, moído, escarnecido, ferido e humilhado, Jesus ainda salvou mais um. Aleluia! A pergunta é: quem estaria ali para salvar no momento de dor? O que é que Jesus está ensinando? No seu pior momento, na sua pior fase, você ainda tem palavra para salvar mais um. Pastor, isso não acontece comigo, acontece. Aí você chega precisando de um abraço e Deus diz: abraça fulano. Você está precisando de uma palavra, aí chega alguém no WhatsApp: eu quero desabafar, contar um problema que aconteceu. O que é que Jesus está dizendo? Na sua pior fase você ainda tem unção para curar, para salvar, para libertar mais um. E aqui Jesus, o Cristo, quando o primeiro aspecto foi a salvação, o homem reconhece. O segundo aspecto é quando ele diz: Pai,
ti entrego o meu espírito, está consumado. Quando está consumado, ele carimbou, já foi, ele comprou a humanidade a preço de sangue. Só que o primeiro aspecto é o soldado, porque o primeiro ladrão, ele vem com uma marreta e ele estoura os ossos daquele homem. Por quê? Porque o joelho é reflexo, sim ou não? Sim. Se você estiver ali, por mais fraco que esteja, por mais ferido que esteja, porrada no joelho, você vai mexer a sua perna. Você vai esboçar algum senso de vida. Então ele dá a primeira porrada e quebra a perna do primeiro ladrão. Quando ele vai quebrar a perna de Jesus, a Bíblia não revela o que é, mas diz que ele não quebra e passa para o terceiro. Chega lá, quebra as pernas do terceiro. Volta para Jesus, bota a marreta de lado e pega uma lança. E ele transpassa, saindo água e sangue. Mas vamos lá. Nunca te chamou a atenção por que ele não quebra os ossos do Cristo? É porque o sacrifício, de maneira alguma, poderia ser forçado. E Deus não recebe cordeiro nenhum com os ossos quebrados e nem sufocado. Por isso que Jesus faz duas forças. A primeira, ele inspira para trás do madeiro, para não morrer asfixiado. Ele teria que ser literalmente sacrificado. E o segundo é esse soldado. Quando ele transpassa Jesus, ele larga a lança, bota a mão na cabeça e diz: ai, este homem verdadeiramente é filho. É filho. Aí aqui você percebe duas testemunhas. O ladrão que foi salvo disse para o Holocó: nem na mesma condenação este homem nada fez para estar aqui. Ou seja, o ladrão está dizendo: ele é inocente. Antes disso, Pilatos também tentou, relutou, dizendo: este homem nada fez, ao meu ver, é inocente. O soldado que furou ele disse: ai meu Deus, verdadeiramente ele é filho de Deus, ele é inocente. Pastor, e se não tivesse as testemunhas comprovando a inocência? Eu te digo, ele continua sendo rei. Mas essa não é a revelação. A Bíblia diz que se os homens não clamarem, as pedras, quando o sangue dele escorre no madeiro e pinga no chão, e ele diz: está consumado, a Bíblia diz que o sol esconde a sua luz e a terra começou a tremer. Quando o sol esconde a sua luz, o sol está dizendo: este sangue é inocente. Quando a terra começa a tremer, a gente volta lá para o início da pregação. Quando é que a terra treme? Quando ela geme, quando ela recebe um sangue inocente. E observa que já tinha 4.000 anos que ela não gemia. Ela geme no sangue de Abel, porque ela é inocente. E quando o sangue de Jesus ficou sobre ela, ela começa a tremer, gemer, dizendo: este sangue eu conheço, este sangue é inocente. Se os homens não testificar, a terra testifica. Aleluia! Ele é inocente. Aleluia! Observe que quando tudo isso acontece, e aqui eu concluo a mensagem, para os irmãos, quando tudo isso acontece, você vai perceber que a via dolorosa, que o sofrimento, que toda essa dor cooperou para um propósito, para que hoje a gente recebesse o direito de ser chamado filhos de Deus. O propósito foi esse: salvação. Não esquece disso. Promessas terrenas vai se concluir de acordo com os princípios que você cumprir na presença de Deus. Mas o propósito de Deus é salvação. Se você entra na casa de Deus com esse propósito, fica tranquilo, você vai passar o que foi e você vai ser salvo. O propósito de Deus é salvação. E a Bíblia diz que José de Arimateia, para o corpo de Jesus não ficar ali, já era Páscoa logo no outro dia. Ele pega o corpo e coloca ali um sepulcro virgem. Ele pede uma autorização, pega o corpo, vai embalsamar e coloca no sepulcro virgem. E ali ele lança uma grande pedra, a ponto dos sacerdotes pedir uma eminência, um carimbo. E aquele carimbo foi colocado na pedra e ninguém poderia
pedra. Porque qual era o medo dele? Coloca um carimbo. Porque se o que ele pregou é verdade, ele vai ressuscitar. Mas se ele ressuscitar, ele morre lá dentro. Porque ninguém vai remover a pedra. Então colocaram um carimbo. Em João capítulo 20, você pode meditar em sua casa. Vem Maria ainda de madrugada, com os olhozinhos para embalsamar. Aí eu falei comigo mesmo, Maria não estava na ligação. Porque se ela estivesse na ligação, ela não vinha para embalsamar, ela vinha para adorar, ela vinha para glorificar. Porque ela estava indo no terceiro dia, no dia da promessa. E tem gente chegando na igreja para embalsamar, e Deus está dizendo: não é para embalsamar porque não está morto, é para exaltar porque ele vive. E a Bíblia revela que ela vai, e pasme, quebraram a ordenância e removeram a pedra. Agora ela vai ficar atônita, porque removeram a pedra e pegaram o corpo. Mas espera lá, o carimbo, pastor, ninguém poderia remover a pedra. E eu falei: meu Deus, quem cometeu tamanha desobediência? Mas depois eu entendi que aquele carimbo tinha autoridade aqui embaixo, mas tem um que tem um carimbo maior e a autoridade dele vem de cima. Observa que Pedro não pode remover a pedra, Tiago, João, Tomé, ninguém poderia remover a pedra, Natanael, Filipe, ninguém poderia remover a pedra, e José de Arimateia não poderia remover a pedra, e Pilatos, pastor, lembra dele, também ele não poderia remover a pedra. Mas a Bíblia diz que ainda de madrugada desceu um anjo do céu e removeu a pedra. O que essa palavra quer dizer? Aquilo que o homem na terra não pode fazer, Deus manda anjo e conclui a obra sobre sua vida. Ele veio remover a pedra, ele remove a pedra. Espírito Santo, ou seja, os homens não poderiam fazer, mas quem disse que o rei, que o leão da tribo de Judá precisava dos homens? Quando remove a pedra, ela vem para embalsamar. Eita, pegaram o corpo do mestre, pegaram o corpo do mestre. Quem pecou a barbaridade? Maria, Maria, por que tu está procurando no meio dos mortos aquele que vive, mulher? Aleluia! Quando ela vai sair, dá um homem lá, a escolar no meio de canto para falar com ela, e ela não se aproxima muito, fica temorosa, porque ela pensou que era o jardineiro. Só que não era. Ou melhor, eu posso até dizer que era. Obrigado, Espírito Santo, porque a confusão, eu pensei que ele era um jardineiro. Eu vou dizer agora porque ele poderia ser. Porque lembra do início da pregação? O pecado de Adão tirou a gente do jardim, mas o dono do jardim introduziu o jardim na gente outra vez. Ou seja, por um homem, pelo primeiro Adão veio o pecado, e pelo segundo Adão o preço do pecado foi pago. Ele introduziu o jardim de novo em nós. Com toda a fidelidade, finaliza aqui. Quando ele completa a obra, João 21, alguém prega dizendo pesca maravilhosa, porque a Bíblia fica lá. Só que eu não chamo mais de pesca maravilhosa. Para mim, é uma pesca da desistência, do escape. Porque Jesus morto, Pedro disse: eu vou voltar à minha antiga vida, eu vou voltar a pescar. E todos os outros dizem o quê? Eu também vou. Quando eles estão lá pescando, Jesus permite que o cenário seja o mesmo de quando eles iam se converter. Eles lançam rede, nada conseguem pegar. Jesus chega na beira do mar e diz assim: filhos, tem alguma coisa para comer? Só que ali não era mais o verbo encarnado, ali já era o leão da tribo de Judá, ali já era o rei da glória. Aí eles vão gritar: não tem. Aí Jesus disse: lança a rede do lado direito. Aí João pensa: perdoe, filhos, rede do lado direito, ali é o mestre. Aí Pedro se espanta e veste a sua túnica. A Bíblia diz que ele estava como nu. E aqui eu vejo, lá no jardim também,
Eles ficaram nus quando teve o pecado. E aqui, quando Pedro está nu, vê Jesus, ele veste a sua roupa novamente. É Jesus dizendo para a igreja: eu cobri a minha igreja pagando o preço pelo pecado. Se coloca de pé, meu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade. E eu quero finalizar aqui com oração dentro desta palavra. Que você saia entendido que o Mestre te introduziu. O Mestre introduziu o jardim dentro de você outra vez. E eu vou orar aqui para pessoas que talvez se desvencilhou do propósito, mas nessa noite está sendo introduzida no propósito novamente. E para você que está no propósito, talvez está sentindo um fardo pesado demais, o Pai vai aliviar este fardo nesta noite. Santo Deus e Pai, Deus, eu oro em concordância com essa tribuna, ungidos, servos e servas do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha visitar, meu Pai, esta igreja nesta noite por intermédio desta mensagem. Meu Pai, pois o sacrifício foi feito, o preço foi pago. Esta pessoa não está mais cativa, essa pessoa está liberta, Espírito Santo. E eu quero dizer, meu Pai, mediante esta oração, com base na palavra, que pelo sangue e pelo nome de Jesus, toda a cadeia e corrente contra a sua vida já caiu por terra, toda a síndrome cai por terra, toda a depressão, toda a angústia cai por terra. Eu quero te dizer, você vai voltar a sorrir de novo, você vai voltar a se alegrar novamente. Que o Espírito de Deus visite a tua casa nesta noite, visite a tua família nesta noite, quebre todas as cadeias e correntes, que você venha ser uma bênção na mão de Deus, que você venha ser um instrumento na mão de Deus, que você venha ser voz profética na mão de Deus. Eu quero profetizar juntamente com a tribuna nesta noite, que venha ter um novo recomeço sobre a tua vida, que a tua casa venha ser impactada, lavar sobreanda pela glória de Deus, que a tua família venha ser impactada pela glória de Deus. Se tem alguém naquela casa que ainda não fez uma aliança, eu quero profetizar que esta alma vai fazer uma aliança em nome de Jesus. Se tem enfermidade, que ela caia por terra em nome de Jesus. Se tem, meu Pai, algum mal, alguma doença também espiritual, que caia por terra em nome de Jesus. Você será uma bênção, será uma bênção, será uma bênção na mão do Senhor. Toma posse da ferramenta que o Pai te deu, minha irmã. Toma posse, varão, da autoridade que o Pai te deu. Eu não sei qual é o nível de calavassúbria, da intimidade que você tem com o céu, mas eu quero te dizer, Deus te chamou para uma boa obra. E nessa noite, de calavassúbrianda, se ligue com ele e saia daqui com posse de vitória, com posse de renovo e com posse de restauração. Oh, Espírito Santo, vai voltar lá na madrugada, vai levantar a vassoura, vai voltar para aquele quarto de intimidade, levantar a vassoura, vai voltar lá naquele prato falando com Jesus, vai dirigir esse carro falando com Jesus, levantando a vassoura, vai estar no trabalho ligado com Jesus. Ai, meu Deus, deitado naquela cama olhando pro teto, falando com Jesus. Você vai voltar, você vai voltar, você vai voltar pro lugar de intimidade, onde você colocar a mão, meu irmão, minha irmã, abençoado será. Que Deus os abençoe e que esta palavra edifique a sua alma, em nome de Jesus.